Salve, bem-vindos ao canal Axé. Eu sou Ifá Sanu. Esse é um canal onde nós falamos de religiões de matriz africana. E hoje no quadro Papo com Axé vai ser em dose dupla e em família, com a mãe Manuela de Iemanjá e o Ogã Cauê de Ogum. Mãe Manuela de Iemanjá já tem mais de 40 anos de Umbanda. E o Ogã Cauê, todo mundo vai entender durante o vídeo porquê, mas nasceu dentro da religião já. Começar pela Mãe Manuela, as damas primeiras. Mãe Manuela, então mais de 40 anos de religião, como aconteceu para entrar na Umbanda, como foi essa descoberta? São mais de 40 anos. Muitas pessoas perguntam por que a gente entra na Umbanda, e as explicações são muitas, né? Existem duas explicações que são as mais ditas pelas pessoas, na verdade. Ou você entra pela dor, ou você entra pelo amor. Eu digo sempre que eu entrei pelo amor. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir num terreiro de Umbanda, e eu tinha só 10 anos de idade, eu fiquei encantada. O som daquele atabaque foi entrando assim, parece que dentro do meu corpo, e eu pensei comigo, falei, aqui é o lugar que eu quero ficar. E eu tô nesse lugar até hoje. O coração bateu mais forte. Bateu. Eu me apaixonei, como você falou outro dia. Na primeira batida, no primeiro atabaque. Foi. Você outro dia falou isso, né, numa das suas postagens, que a gente se apaixona, né? Você até disse, sim, cuidado para não se apaixonar. E eu me apaixonei de verdade. E o senhor Ogã Cauê, já nasceu dentro da religião, por causa da mãe? Como foi essa... Já a gente foi arrastado, né? Não, mentira. Nunca fui arrastado, nunca fui obrigado. Pelo mesmo motivo que a minha mãe eu entrei, porque aquilo ali era o meu lugar. Comecei a frequentar mesmo, acho que com uns 10 anos de idade. E aprendi a tocar com pessoas que hoje devo muito, não frequentam mais a religião, mas devo muito a elas por terem me ensinado. E uma coisa que eu lembro com bastante clareza foi a primeira vez que eu toquei sozinho. Porque no terreiro de Umbanda, pelo menos antigamente, ficava o atabaque atrás da cortina, né? Aí se iniciava os trabalhos e tudo mais, e eu estava sozinho lá atrás daquela cortina. E será que eu vou fazer bem feito? Será que eu vou fazer errado? Será que está de agrado das entidades e tudo mais? E consegui fazer, acho que o melhor possível, sem muito erro, porque as pessoas que me ensinaram, agradeço que me ensinaram muito bem. E desde então eu venho me aprimorando, busco sempre conhecimento com os mais velhos e também com os mais novos, porque a gente aprende tanto com os mais velhos como com os mais novos também. E estamos aí, vou fazer 30 anos de idade, estou desde os 10 anos, vou fazer 20 anos já de... Nasceu com o pé na macumba. Com muito orgulho. E a mãe Manuela, uma coisa que eu acho interessante citar aqui, ela tem 4 filhos carnais, todos foram educados da mesma maneira, eu acredito, e cada um seguiu o seu caminho. Só que é muito importante ressaltar que há um respeito muito grande. Ela tem um filho que é o Ogã, que segue dentro da religião, tem filha evangélica, e existe um respeito lá dentro. Eu acompanho muito isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, de como foi a criação. Criou todo mundo de maneira igual, mas sempre teve liberdade para cada um escolher seu caminho dentro da religião e na vida em geral, né? E essa coisa do respeito que há entre todos. Sim, eu acho que assim, é importante. Eu apresentei a minha religião para os meus filhos, né? Porque eu imagino que quando eles são pequenos, você precisa apresentar para eles aquilo que você segue. E eles precisam ir com você, porque eles ainda não têm decisão de escolha, sim, né? E eles sempre participaram comigo, todos eles sabem cantar, todos eles sabem tocar, inclusive, né? Houve uma época que eu vi os 4 filhos, né, tocando e cantando atrás do atabaque, e eu lembro que foi uma coisa muito bacana, né? Mas quando eles vão crescendo, cada um faz uma escolha, sim, diferente, né? São levados para outros caminhos. Respeitam sim aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito. Nunca me criticaram por causa disso, nunca quiseram me fazer mudar de ideia também, né? Cada um foi seguindo o seu caminho, e da mesma forma como eu respeito a escolha que cada um deles fez, eu também quero ser respeitada. E eu acho que isso não é só dentro da minha família mais próxima, que são meus filhos.
Isso acontece também na minha família mais externa, né? Pessoas que estão mais distantes, a minha mãe, as minhas irmãs, amigos, conhecidos, né? Eu sempre fui respeitada. Eu não posso dizer que em algum tempo ou algum dia eu tenha sido desrespeitada pelas pessoas pela opção que eu fiz, pela escolha que eu fiz de seguir a Umbanda. Acho que a senhora sempre teve uma postura adequada também, né, perante as situações que a vida impõe. Eu acho importante eu ter para mim que o que eu sigo é uma escolha minha, é algo que faz bem para mim. Muitas vezes as pessoas perguntam se elas podem vir, se eu tenho algum lugar para indicar para elas irem, mas eu nunca fui incisiva na maneira de chamar as pessoas para dentro do terreiro, né? Eu acho que assim, a Umbanda é uma religião, assim como algumas outras espiritualistas, eu acho que ela é uma religião que ela leva você para aquele lugar. Né? De certa forma, quando você menos espera, alguma coisa te leva para aquele caminho. A maioria das pessoas que eu conheço, dentro da religião, sempre se deu bem com isso. Logicamente que tem pessoas que entraram, não tiveram talvez a resposta que queriam, né? Saíram. Algumas pessoas saíram e disseram mal da religião, outras saíram conscientes de que aquilo não era o que elas queriam para elas, mas elas continuam respeitando da mesma forma. E eu imagino que é essa forma que é uma das atitudes melhores que a gente tem, a questão do respeito. Né? Eu sempre falo isso para os meus filhos, falo, o respeito é a base de tudo, e o entendimento. Se eu não procurar entendimento, se eu não procurar esclarecimento daquilo que eu estou fazendo, por que eu estou ali dentro, como eu cheguei ali dentro, eu não posso estar ali inteira. Né? Como o Cauê falou agora, né? Ele sempre vem estudando e buscando, quer dizer, ele não parou a busca dele. Não pode, né? Parar de Não, evoluir. assim como eu nesse tempo todo, já são mais de 40 anos, mas eu também parei a minha busca aqui dentro. Né? Procurar conhecer o que as outras pessoas pensam e evoluir, porque essa, como outras religiões espiritualistas, eu imagino que ela leva você para uma evolução pessoal, espiritual, né? Material, muitas vezes, se você entender que o material ele não está ligado diretamente ao seu desenvolvimento espiritual, Sim. né? Mas você tem um crescimento material também, né? A partir do momento que você entende o que você está fazendo aqui dentro. Perfeito. Né? Ô, Cauê, uma pergunta diferente para o senhor. Para quem é de fora da religião, Ogã não trabalha com incorporação, né? Não é o que nós chamamos de rodantes. E muitas vezes, para a pessoa que não incorpora, para quem não tem esse tipo de mediunidade, às vezes fica difícil até acreditar em quem incorpora, em quem, enfim, trabalha com os guias e entidades da Umbanda. Então, o que eu queria perguntar para o senhor? Nesses anos todos dentro da religião, o que o senhor pode citar de exemplos ou um caso que o senhor já viu acontecer, que o senhor falou, não tem como duvidar que a pessoa incorpora, que realmente a espiritualidade pode ajudar ou pode atrapalhar, dependendo do caso. O senhor lembra de situações, acredito que tenha visto não só dentro da casa do senhor, como dentro do terreiro, que o senhor faz parte hoje, né? O Ilê Axé Minderu, e aqui o nosso abraço ao Pai Caiá, né? Nosso pedido de bênção, que é o Babalorixá do terreiro do qual nós fazemos parte. Então, o senhor tem alguma situação que o senhor lembra, assim, que marcou o senhor, ou algumas situações que o senhor tenha falado assim, realmente a espiritualidade está ali presente, ela existe e ela faz as coisas acontecerem? Eu não me recordo de alguma coisa em si, de falar assim, não, isso aqui provou para mim, porque eu não estou aqui pedindo prova para a entidade toda vez que eu venho, né? Falar assim, não é só porque eu não incorporo que eu não sinto o que está acontecendo no local. Eu acho que no caso de quem não incorpora, que seria no caso do Ogã, ou do tabaqueiro, ou a Cambone, ou a Eked, acho que a gente tem um sexto sentido um pouco mais aguçado do que as pessoas que rodam na entidade, ou no orixá, no caso. Então, eu já tive momentos de dúvida, assim, dentro da religião, mas creio que eles fazem sempre as coisas certas, e o problema somos nós, que não temos a paciência
de esperar o resultado. E eu creio muito no que eu faço, eu acredito muito, eu não, que nem eu falei, eu não peço provas, porque eu sei o que está acontecendo ali. Às vezes, que nem no caso, quando a gente está tocando dentro da Umbanda, toca para Caboclo, Preto Velho, na hora que uma entidade desce numa pessoa, a gente sente aquilo ali chegando. Apesar de eu não ver espíritos nem nada, às vezes eu queria ver, mas não vejo. A gente sente aquilo ali chegando na pessoa, então a gente sabe que aquilo ali não é brincadeira. É real, né? Sim, muito, muito real. Procuro não desacreditar também, porque eu já tomei umas pancadas na vida por coisas erradas que eu fiz. algumas provas, né? De que eu tenho que trilhar aquele caminho certo, porque tem sempre alguém me vigiando, né? Sempre me vigiando e me cuidando, principalmente. É isso. Eles dois têm uma ligação muito forte dentro da religião com a coisa das músicas que a religião tem, né? Que nós chamamos na Umbanda de pontos cantados ou as cantigas de candomblé. Mas, Manuela, a senhora tem uma voz maravilhosa, inclusive nós vamos gravar daqui a pouco também um vídeo que virá em breve com cantigas de Ogum dentro da Umbanda, esse mês de São Jorge, né, que o sincretismo é Ogum. Como foi essa ligação da senhora com as cantigas, com os pontos de Umbanda, também de candomblé, que a senhora canta maravilhosamente bem? Quando eu comecei a frequentar o terreiro, que foi em São Paulo, e isso eu era bastante nova ainda lá, eu sempre me encantei muito, falo que o som do atabaque é uma coisa que me encanta demais, ele bate com o meu coração. E eu sempre fui muito curiosa com música, sempre gostei muito de música, né? Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de estudar música ou um instrumento, mas eu sempre gostei muito de música. E a pessoa que tocava dentro do terreiro, meu amigo, irmão de muitos anos, o Wagner, me ensinou muita coisa. E um dia eu me lembro que ele falou assim para mim, ele me chamava de Mané. Ele falou assim: Mané, eu preciso trabalhar com as minhas entidades e quem vai cantar é você. E eu fiquei surpresa, falei assim: será que eu estou preparada para isso? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Na verdade, quem canta dentro do terreiro, e a cantiga dentro do terreiro de Umbanda, ela é uma vibração que ajuda na incorporação dos médiuns, ela ajuda para afastar as coisas ruins que possam vir, ela ajuda a melhorar o ambiente, né? As pessoas se sentem mais animadas com a cantiga também, né? Então é uma responsabilidade muito grande de quem canta essas cantigas. E eu fiquei preocupada se eu ia dar conta daquilo ou não. Falei, bom, ele me deu uma função, eu vou, né, me esforçar para poder fazer aquilo. E aí eu fui percebendo que eu conseguia fazer o negócio, né, que eu conseguia cantar. E aí veio a curiosidade de aprender mais e mais cantigas. Eu falo que eu tenho em casa vários cadernos, né, onde eu fui escrevendo com o passar do tempo as cantigas que eu ouvia e fui pesquisando. Inclusive tem cantigas que tem palavras erradas, porque na época, quando eu comecei a aprender, eu não sabia. Na verdade, a gente acaba replicando aquilo que a gente acha que está ouvindo. E as cantigas de Umbanda, elas têm uma coisa interessante, elas são meio regionais. Então, aqui em São Paulo, ela pode ser cantada de uma forma, com determinada palavra. Aí você vai para, sei lá, Minas Gerais, é a mesma cantiga, ela fala da mesma história, mas ela tem palavras diferentes, então você já muda. Não é que a cantiga está errada, né? Eu acho que não tem uma cantiga errada. É a forma que cada lugar usa as suas palavras, o seu dialeto. O importante é a essência também. Então assim, eu entendi que era uma responsabilidade muito grande, né? E como eu falei, os meus filhos cantavam e tocavam também, né? Ainda bem que todo mundo tem uma boa voz, tem um bom ritmo, né? E aí o Cauê, quando começou a tocar também, que como ele falou, né, teve algumas pessoas que influenciaram nesse aprendizado dele, que foi muito importante, e não foi só na questão de tocar, foi na questão de ensinar a cantar também.
porque a gente precisa saber quando eu vou cantar uma cantiga de caboclo, quando eu vou cantar uma cantiga de preto velho, quando eu vou cantar uma cantiga para que a entidade chegue, para que ela faça a firmeza dela, para que ela trabalhe, depois para que ela vá embora. Existe uma sequência nas cantigas, na verdade. Né? E quem está ali responsável por tocar e puxar as cantigas, porque esse é o termo que a gente usa, puxar as cantigas, precisa saber isso, precisa ter esse conhecimento também, né? Mas isso não impede que qualquer pessoa possa cantar, né? Eu acho que dentro de um terreiro, inclusive, é muito importante que todo mundo cante, porque a vibração aumenta. Uma forma, uma corrente, né, mãe? É isso, é uma corrente e assim, é interessante. E nós descobrimos uma coisa muito interessante um dia, né? Um pouco antes da gente ter essa parada toda por conta dessa pandemia. Nós voltamos a alguns trabalhos, né? Tentamos fazer alguns trabalhos ainda com algumas pessoas e nós descobrimos vozes maravilhosas dentro do terreiro, gente que surpreendeu a gente cantando, não é? E que eu não imaginava. Eu falei, gente... Faltam as pessoas se soltarem mais, né? Não sei se a pessoa está envergonhada, se ela é tímida, mas... Não sei porque tem quem faça e ela não precisa fazer. Talvez, muitas vezes assim, fica esperando que o outro faça também, né? Existe uma diferença muito grande. Nós que estamos na casa do Pai Caiá, que é uma casa que toca candomblé e umbanda, existe uma diferença muito grande com relação aos dois segmentos, que a umbanda canta cantigas em português. São cantigas que todo mundo pode aprender. São fáceis, né? E qualquer pessoa que esteja tanto atrás do atabaque, como o pai de santo que está comandando e orientando os trabalhos, como qualquer filho que está na roda, pode cantar uma cantiga. Não existe problema com relação a isso, né? Já no segmento do candomblé é diferente, não são todas as pessoas que podem cantar, né? Tem algumas determinadas pessoas só que podem cantar. E aí os filhos que estão dentro do xirê, como a gente chama, né? Sim. O ritual do candomblé, os filhos que estão dentro do xirê, eles fazem a resposta daquela cantiga. E as cantigas de candomblé geralmente são em Iorubá, que é mais difícil de aprender, você tem que ter mais tempo para aprender, nem todo mundo consegue falar as palavras, né? Eu digo que eu tenho facilidade para isso, então assim, eu tenho acompanhado o Cauê já desde quando ele começou a tocar, né, e cantar, e muitas vezes é interessante, tipo assim, ele tá cantando e ele me procura com o olhar para eu poder responder para ele, né, porque ele sabe que ele precisa de alguém para responder, mas é uma coisa assim que eu faço de coração, eu faço por amor mesmo, que eu descobri que essa é uma das formas que eu tenho de louvar as entidades. Está recebendo o axé de volta quando faz isso, né? Isso, com certeza. O Ogan Cauê, além de tocar atabaque, toca berimbau também, é um grande seguidor também da capoeira, praticante de capoeira. Uhum. Como foi esse aprendizado para tocar o atabaque, para tocar berimbau, outros instrumentos que o senhor sabe tocar, essa ligação tão forte com esses instrumentos e também além de cantar muitíssimo bem? O que veio primeiro para mim foi a capoeira. Capoeira que, bem dizer, abriu a porta assim para mim chegar no terreiro e aprender a tocar com facilidade e conseguir cantar com facilidade. A capoeira eu comecei com 8 anos de idade, com mais ou menos 9, 10 anos, que foi a idade que eu entrei no terreiro. Pelo menos na roda de capoeira eu já conseguia tocar e cantar. Só que a capoeira achava que era uma coisa mais simples, porque assim como o terreiro tinha que ser, todo mundo estava uma hora cantando outra música ou outra cantiga. Então vamos supor que eu soubesse tocar uma na roda de capoeira, se eu soubesse cantar uma música, já era suficiente, porque tinha mais pessoas mais velhas que já sabiam muito mais que eu, então elas continuavam dando seguimento na roda. Já dentro da Umbanda, acho que o maior espelho foi a minha mãe, porque ela já chegou com uma bagagem muito maior do que eu tinha, né? Como ela frequentou já desde os 12, né? Desde os 12 anos, ela já chegou com uma bagagem enorme de cantigas e tudo mais. Quando eu parti pro candomblé, aí eu tive um pouco mais de dificuldade, porque aqui não tinha quem me ensinasse. Não tinha quem me ensinasse. Eu lembro que dos primeiros xirês que a gente fez
Aqui, hoje eu olho o vídeo e eu dou risada. Porque foi uma mistura muito doida. Foi não que tivesse errado, sabe? Não falo que estivesse errado, porque a gente fazia aquilo ali com amor, com fé e com vontade. Não creio que o Orixá leva isso muito Até porque quando a gente consideração. começou, cantava mais as cantigas do Candomblé de Angola, né? E depois nós partimos pro Queto. Porque né? era a raiz, né, do nosso pai Caiá, e era aquilo que ele conseguia passar pra gente. E aí a gente foi pro Candomblé de Queto. Candomblé de Queto eu tive que ir atrás de xirê, de cantiga de rum. Demorei acho que muito tempo para me aprimorar nisso, até eu conseguir distinguir uma cantiga da outra. Falo para todo mundo aqui que eu tenho facilidade em aprender as cantigas. Eu tenho as traduções das cantigas, só que eu não consigo lembrar as traduções. Mas lembra a cantiga As traduções são todas em português. Todas em português e eu não consigo lembrar as traduções. Eu sei muitas traduções, mas não consigo lembrar. Agora a cantiga eu esqueço. Eu acho que eu fui muito abençoado com esse dom, com essa facilidade. Isso me ajudou muito até hoje. E acho que a gente está só começando, né? Eu estou com 30 anos, a gente está só começando ainda. E que dica que o senhor dá para quem quer aprender a tocar tabaque, quem quer aprender os pontos do banco? É uma coisa muito simples. Eu sei que para o senhor foi um pouco mais natural, por ter a mãe já dentro da religião, mas o senhor, antes uma pergunta, o senhor foi autodidata? O senhor se considera autodidata? Não. Porque quando eu comecei, o café da manhã era macumba, o almoço era macumba, a janta era macumba. Era isso, era cantiga, era toque, era o dia inteiro. Minha mãe ficava louca, batia nas panelas, batia nos pratos, batia nas paredes, o que tivesse. Era o dia inteiro, até eu achar que aquilo ali estava legal. Aí eu partia pro próximo passo. Seja ela ou de cantiga, ou de toque. Hoje mesmo eu estava em casa antes de vir pra cá, eu coloquei uma música lá para repetir acho que umas 15 vezes. Porque eu quero aprender a cantar aquilo. Que nem minha mãe falou, o faroeste caboclo da capoeira. Uma música de 9 minutos. Longo. 9 minutos. Sem repetição. Sem repetição, é uma ladainha de capoeira. E eu vou ficar ouvindo aquilo lá até eu conseguir cantar aquela música inteira. Enquanto eu não parar, enquanto eu não aprender. Né? É a persistência, é o principal. Não adianta você falar assim, mas eu não consigo. Não, todo mundo consegue. Você só não vai conseguir tocar atabaque se você não tiver os dois braços. É perigoso aprender com a perna ainda. Se a pessoa quiser, ela aprende a tocar com os pés. Mas você sabe, Cauê, eu penso assim que existe a questão da habilidade também. Sim. Né? Tem gente que quer muito aprender, que tem vontade de aprender, a pessoa vai, se empenha, mas eu acho que falta alguma coisa. Parece que é um dom, uma coisa nata, tem né? uma coisa, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade muito grande para pintar, para desenhar, né? Para escrever, não sei, para dançar, né? Não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra, exige treino, exige dedicação, né? Sim, mas o principal é você gostar. Se você não tiver tanta habilidade para aprender, não tiver tanta facilidade em aprender, mas você gosta daquilo, você tem que se esforçar 2 vezes mais do que os outros. Que nem eu não presto para desenhar, sou horrível para desenhar, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque se eu gostasse mesmo de pintar, eu ia treinar até que uma hora eu ia conseguir fazer alguma coisa. Podia não ser um Michelangelo, né? Mas hoje eu só faço hominho de palitinho, sabe? Eu ia conseguir fazer alguma coisa se eu me empenhasse nisso. Então tudo é questão de empenho e de gosto, né? Se você gosta de fazer aquilo, você se empenha até que um dia você vai ficar bom. Não tem conversa. Tudo é insistência, persistência, dedicação. Com certeza. Bom, aí agora nós estamos nessa pandemia. Gostaria que a senhora desse uma dica para as pessoas que estão assistindo esse vídeo do que elas podem fazer em casa ou no dia a dia para se cuidar espiritualmente, porque os terreiros estão fechados, né? Os trabalhos não estão acontecendo presencialmente, então fica difícil. Às vezes as pessoas pensam assim, não tenho terreiro, como que eu vou fazer para me cuidar? Mas há várias maneiras, né, da gente se cuidar. Inclusive aqui no canal mesmo eu posto alguns vídeos dando algumas sugestões, ensinando umas práticas. A senhora poderia dar alguma sugestão nesse sentido? Tem algumas coisas que a gente conversa, inclusive dentro, né, do terreiro também,
Nós montamos, né, o ano passado as aulas online que nós Grupo fizemos, de estudo. os grupos de estudo online, e essas foram algumas dos temas, né, que foram surgindo. O que poderia ser feito em casa, porque muita gente imaginou que nesse tempo que o terreiro estava parado, que as entidades iam ficar paradas também, né? Que elas não iam continuar trabalhando, ou que a pessoa não ia continuar desenvolvendo a sua mediunidade. Muitas pessoas perguntaram isso para nós, né? E aí, assim, a gente foi fazer algumas pesquisas, nós montamos, inclusive, né, alguns estudos, né, para passar para as pessoas. Eu me lembro que nós falamos sobre coisas que você pode fazer dentro da sua casa, né, que você não necessita estar presente no terreiro nesse momento onde você não pode estar presente, mas que você não precisa deixar de fazer. Por exemplo, uma coisa básica, né, que eu acho que todo umbandista precisa aprender a fazer, deve fazer inclusive, que é sempre iluminação anjo de guarda, né? O nosso anjo de guarda, ele protege a gente tanto das coisas ruins, né, como ele traz equilíbrio para nós, ele traz orientação para nós, né? Quando você está muito preocupado, muito atarantado com alguma coisa, você geralmente recorre a algo ou alguém superior a você, algo que é sagrado, né? Para nós usamos inclusive a palavra, nós recorremos ao sagrado, né? Então, uma coisa básica, simples, que é acender uma vela para o seu anjo de guarda. O pai Adilson, inclusive, fez um vídeo, né, falando desse tema, sobre a questão de acender, uma das formas, eu não digo a mais correta, porque eu acho que não tem a correta para fazer isso, mas uma das melhores formas que a gente pode fazer. Eu procuro falar sempre no canal, se a pessoa tiver um sacerdote, porque tem muitas pessoas que não tem, mas quem tiver um sacerdote, você tem dúvida, pergunta pro sacerdote, né? Como eu faço para acender, né, dentro da sua tradição, né? Nós fazemos de uma forma, mas há pessoas que fazem de outra. Tem gente que gosta de colocar o copo d'água com mel, com açúcar dentro, tem gente que não. E há várias formas, né, de fazer. Outras coisas que a gente pode fazer, deve fazer em casa também, são os banhos de ervas, né? Tem algumas ervas que são básicas e simples, né? Coisas que a gente pode fazer em casa, que você não precisa ficar procurando longe demais, né? Tem algumas coisas. Tem uma planta muito comum que a gente encontra em muitos lugares, que é o boldo. Eu gosto muito do boldo. A gente acha na rua, né? Mas para quem mora no interior, há uma certa facilidade de que achar. Dentro da religião a gente chama também de tapete de Oxalá, né? Que é aquela planta que tem um cheiro forte, a folha é aveludada. Eu acho uma erva excelente, porque assim, é uma erva que acalma, né, que traz um certo equilíbrio pra gente, porque a gente precisa de equilíbrio para pensar bem, para decidir muitas coisas na vida da gente, né? Ou para acalmar nosso coração. Então eu imagino, eu gosto muito dessa erva, assim como outras que a gente tem. Na verdade, qualquer erva que você tem à sua disposição na natureza, ela tem uma função, né? Hoje a gente sabe que às vezes uma erva que nasce na beira da calçada, né, que para muitas pessoas é mato ou é uma erva daninha, dentro da religião ela tem uma função também, né? Porque a Umbanda, ela é uma religião que está ligada diretamente com a natureza. Perfeito. Então a gente precisa se utilizar desses elementos da natureza que a gente tem à nossa disposição. Mas eu imagino que nesse momento que a gente está vivendo, afastado do terreiro, sem ter a possibilidade de tomar um passe presencial, ou participar de um trabalho, de uma gira, ou conversar com o Pai de Santo, muitas vezes de forma presencial, tem uma coisa que eu penso que é muito importante, que você precisa restabelecer a cada dia a sua fé, né? Eu converso muito com as minhas entidades, porque são elas quem me dão apoio, né? Então, às vezes pode até parecer estranho você ver uma pessoa conversando, né? Falando, nossa, meu preto velho, o fulano, eu peço muito pelas outras pessoas também, né? O fulano está passando por uma situação difícil, cuida dele, vai até ele.
né? Ou proteja a minha casa, proteja a minha família. São coisas que trazem uma vibração positiva pra gente, trazem uma energia. Os guias andam com a gente, né? Às vezes, Sim. como eu falei, às vezes as pessoas pensam, não estou indo no terreiro, ou às vezes pessoas de outras religiões não estão indo no seu templo, igreja, mas na verdade a espiritualidade anda com a gente. O Cauê acabou de falar, eles estão vigiando no bom sentido a gente e né? cuidando da gente o tempo todo, né? Sim. Mas tem coisas assim que eu posso fazer dentro da minha casa, acender minha vela, colocar o meu copo de água, fazer o meu banho de ervas. A minha casa, por exemplo, é uma casa que eu defumo muitas vezes, né? Eu faço lá, eu acendo lá, às vezes eu acendo do lado de fora uma vela para minhas entidades da esquerda, que não são entidades ruins, como muitas pessoas pensam, mas elas são muito importantes para mim. Elas cuidam da minha casa, elas cuidam dos meus filhos, elas cuidam do meu portão. Né? Eu acredito que elas estão... Eu não vejo, eu não tenho o dom da visão também, né? Como o Cauê falou agora há pouco, e ele falou, eu gostaria de ver. Eu já não gostaria de ver ninguém, não. Né? Eu sinto a presença deles, né? Mas eu sei que eles estão ali, né? Que eu posso contar com eles também. E eu imagino que a gente, num momento que você está meio confuso, mais aflito, muitas vezes, você pode ligar para uma pessoa, ou conversar com uma pessoa mais velha dentro da religião, né? Falar com o Pai de Santo, um dos nossos irmãos mais velhos. Muitas vezes o simples fato de você conversar com alguém, de você desabafar um pouco sobre alguma angústia sua, já te ajuda. Né? Porque outra pessoa muitas vezes pode te ajudar a ver aquele problema que você está passando com uma perspectiva diferente. Né? E você fala, bom, sabe, eu vou ter uma outra forma de lidar com isso. Né? Mas dentro da nossa macumba, né? Que é um termo que a gente usa de forma carinhosa até, né? Embora muita gente... A gente sabe o significado, né, da palavra. Embora muita gente fale, né, que é um significado pejorativo, mas não, para nós é uma forma carinhosa de falar. Sim. Né? Dentro da nossa macumba a gente tem esses artifícios, né? Sim. Que a gente pode usar. Temos essas armas, né? Tem aquela frase que fala, quem encanta seus males encanta. Espantam. Mas encantam também, né? Dentro desse assunto do que as pessoas podem fazer, o senhor acha interessante, por exemplo, que a pessoa no dia a dia cante o ponto do seu guia ou de outros guias, do orixá, para ajudar também na espiritualidade? É sempre importante, né, lembrar ele de forma cantada, até porque na maioria das vezes é assim que a gente traz eles para cá, né? Cantando e tocando. Essa acho que é a ponte mais fácil de ser utilizada entre a pessoa e a entidade. Logicamente, se a pessoa se concentrar, o zelador da casa ajudar, a entidade vai chegar da mesma forma. Mas creio eu que tocando e cantando, até a entidade chega mais feliz, né? Chega mais alegre, né? Você toma isso principalmente quando você fala sobre Exu e Pombagira. E já chega, tem um aqui mesmo, todo mundo conhece, o João Caveira. Se ele chegar e você parar de tocar, você arruma uma briga. Ele fica bravo. Você arruma uma briga com ele. Ele gosta de esticar. Agora que eu cheguei, parou. Então eu acho sim, muito importante. Se a pessoa não souber cantar, a internet está aí hoje para ajudar. Entendeu? Não que falar assim, mas vai que eu aprendo a coisa errada. Não, que nem foi falado agora há pouco. Não tem como aprender errado. Porque assim, as cantigas são todas em português, dizendo. Então a pessoa sabe o que ela ouviu, ela sabe o que ela vai reproduzir. Ela Sim. sabe o que é de agrado dela, o que é de agrado da entidade. Então sim muito importante. Eu e a minha mãe mesmo, quantas vezes a gente se dispôs a ensinar todo mundo a cantar, né? E muita gente aprendeu, tem alguns que ainda tem um pouquinho de receio, mas mesmo assim cantam. E é isso. Para finalizar, nós vamos ainda gravar um outro vídeo, vamos fazer um quarteto aqui, né, com o Pai Caiá para cantar uns pontos de Umbanda. Que mensagem que a senhora, mãe, deixaria para quem está assistindo? Uma mensagem vamos chamar de mensagem de luz. Né, levar uma bênção para as pessoas que estão assistindo, esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Enfim, como que a senhora se despediria? Olha, eu penso o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mesmo nos momentos difíceis
difíceis, complicados, pelos quais eu já passei, ou a minha família já tenha passado, mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu sou até meio sarcástica, às vezes, no bom sentido, porque assim, eu procuro, eu estou sempre brincando, eu estou sempre fazendo uma gozação das coisas, né? Eu não sei se todas as pessoas que me conhecem entendem isso, algumas compartilham comigo isso também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente ser positivo é uma coisa importante. Trazer para perto de nós energias positivas, energias boas para perto de nós. Então, muitas vezes o fato de você ficar reclamando das coisas, isso não dá certo, aquilo não dá certo, a gente costuma dizer muitas vezes que a palavra tem poder, e ela tem poder sim, né? Então eu procuro pensar que eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ter uma boa postura, né? Para ser um exemplo. Eu vejo isso dentro da minha casa com os meus filhos, eu preciso ser um exemplo para eles, né? Não sei se tenho sido até hoje, com certeza devo estar falhado em alguns momentos sim, porque nós somos seres humanos e nós estamos aí, né? Somos falhos muitas vezes, né? Mas a gente procura ter um bom comportamento, uma boa postura, ter um pensamento positivo com a gente, acreditar que isso tudo que nós estamos passando tem um propósito. Eu imagino que tem um propósito, né? Infelizmente, muitas pessoas se foram, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus entes também, né? Mas, de qualquer forma, eu ainda assim, eu imagino que isso tudo tem um propósito, né? E que a gente precisa tirar uma boa lição disso. Então, assim, não se entristeçam, não percam a sua fé. Quando estiverem muito aflitos, façam uma oração, que eu acho que a oração é uma coisa assim que recarrega a energia da gente, né? Peçam sabedoria, peçam claridade para os seus pensamentos, peçam um guia para o seu caminho, né? Porque tudo eu imagino que tem uma solução, né? A gente pensa muitas vezes, você está numa situação muito complicada, muito difícil, você imagina, não tem saída sim. Não é possível que o sagrado, que Deus, que as nossas entidades queiram que a gente fique sofrendo para sempre, né? Ou que queiram o nosso sofrimento. Assim como na vida da gente, no dia a dia, nas nossas aprendizagens, a gente erra muitas coisas para depois aprender o certo, ou erra para não repetir novamente aquilo que foi errado, né? Na nossa vida enquanto ser espiritual, eu imagino que é a mesma forma, né? Então eu acredito que o mais importante, uma coisa que eu levo comigo, que eu carrego comigo, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que eu acredito muito naquilo que eu professo que é a Umbanda, acredito que as coisas acontecem para me ensinar alguma coisa, tomara que eu esteja aprendendo aquilo que está sendo ensinado, né? E eu não perco a minha fé. O bom humor está sempre acima de tudo. Logicamente que às vezes eu sofro muito com as pessoas também, eu choro, eu sou uma chorona, né? Como toda boa filha de Iemanjá, eu sou uma chorona, né? Mas não percam a fé, não percam a vontade de fazer as coisas, né? É isso então, Olga. Pensamentos positivos e bola para frente. Qual a mensagem final do senhor? A música. Acho que a música consegue, de certa forma, mudar o dia inteiro de uma pessoa. Alegra, né? Eu não falo isso só por cantiga de religião, independente de qual for, seja umbanda, seja hino de igreja. Eu falo, a música em si. Para mim, a minha mãe sabe quantos anos eu trabalho já e todo dia, se eu não escutar música o dia inteiro, o meu dia tá errado. Meu dia tá errado. Hoje mesmo eu acordei, uma das primeiras músicas que eu ouvi foi aquela Stand By Me. Stand By Me. Foi a primeira música que eu ouvi. Do Oasis? Eu acho que é do B.B. King, né? Tem uma do Oasis. Eu acho que é do B.B. King. Mas eu ouvi aquela versão que é de rua. Eles pegam vários... pessoas de vários países, cada uma tocando um instrumento diferente, eles fazem tipo uma orquestra e cantando aquela música. E aquilo lá serve para dar uma animada no dia. Você
Fala, não, Levanta, o dia. obrigado. Se você acordou o carinho de cara no chão, você fala, não, o dia vai ser massa hoje, vamos bagaçar. Se for só pra você ficar em casa assistindo televisão, mas eu vou assistir televisão com vontade e com alegria. Feliz. Feliz. Tem que fazer tudo com vontade, né? Até as maritacas eram animadas. Então, Elas estão felizes também. não, pra mim o principal é a música. A oração sim, mas creio eu que eu use a oração mais em prol de outra pessoa do que pra mim. Porque geralmente a minha oração ela é só falada, não é nada já feito, né? Tipo o Pai Nosso ou a Como se fosse Maria. uma conversa, então, É, com a conversa. A espiritualidade. sua oração é uma cantiga, né? Principalmente por eu trabalhar e às vezes fazendo atendimento para fora de Marília, né? O principal ali é a pista, Sim. é a estrada. É ali que eu vou conversando com meu pai, sempre pedindo proteção na ida, na volta, no dia, ou se alguém tá precisando de uma ajuda que ele consiga dar essa ajuda. E não somos livres de nada, né? De doenças, não somos livres de acidentes. Se a gente fosse pensar dessa forma, falar assim, não, então eu vou entrar na Umbanda, no Candomblé, eu vou ser imortal. Para o senhor que gosta muito de filmes, seríamos o Highlander. Então, eu ia ser um Highlander, não ia morrer nunca. A gente está sujeito a tudo. Que nem o pai Daniel, acho que falou da outra vez, falou que o orixá ele te provê sim, mas se você, vamos supor que você tem um problema pulmonar, se você não ir num médico para ele te ajudar, o orixá não vai chegar e fazer uma cirurgia espiritual ali e tirar aquilo, no outro dia você acordou novo. Não vai acontecer isso. Eles estão ali acho que para melhorar o caminho, não para trilhar ele para você, né? E acho que é isso. Tá bom. Muito obrigado, a bênção, Emanuela, a bênção, Logan. Faça a inscrição no canal, deixe seu like, espero que tenha gostado desse papo. Em breve voltaremos com outros convidados. Muito obrigado a todos. Axé. Axé.